Eu olhei, incrédula, enquanto as chamas consumiam meu vestido de noiva. O cetim marfim, que levou 6 meses para ficar perfeito, agora era apenas uma ruína escura e derretida. Margaret Wilson, minha futura sogra, estava diante de mim na suíte nupcial do Grand Pavilion de Cleveland, ainda segurando um isqueiro na mão bem cuidada. Seu rosto estava contorcido em um sorriso triunfante de raiva. Agora você não pode se casar com meu filho, declarou, a voz tremendo de histeria. Jason precisa de alguém do nosso círculo social, não de uma qualquer do lado errado da cidade. Ela jogou a bolsa de grife no ombro, parecendo imensamente satisfeita consigo mesma. Meu nome é Valerie Mitchell, e, aos 25 anos, nunca imaginei ver meu vestido de noiva em chamas 30 minutos antes de caminhar até o altar. Minhas 3 damas de honra estavam paralisadas de choque, seus vestidos lilazes contrastando com os restos queimados aos meus pés. Respirei fundo e, com a voz surpreendentemente firme, disse: Senhora Wilson, a senhora não faz ideia do que acabou de fazer. Ela riu, um som seco, quase como vidro se partindo. O que eu fiz? Salvei meu filho do maior erro da vida dele. Você acha que uma educação universitária e um emprego numa agência de publicidade fazem de você alguém à altura de um Wilson? Meu Jason pertence a Melissa Ramon. O pai dela é dono de metade do centro de Cleveland. Sem tirar os olhos dela, apertei um botão no meu telefone. Vi o rosto de Margaret mudar enquanto minha dama de honra, Jessica, correu para abrir uma janela, tentando dissipar a fumaça que enchia o quarto. O casamento está cancelado, Margaret continuou, acenando a mão com desdém. Eu vou dizer a todos que você fugiu. Jason vai ficar chateado por um tempo, mas ele vai entender. Tem certeza disso? Perguntei, virando a tela do meu celular para ela. Na tela, aparecia uma transmissão ao vivo do local da cerimônia. As fileiras elegantes de cadeiras brancas, o arco floral no altar, e a enorme tela de projeção que agora mostrava, em detalhes perfeitos, esta mesma suíte. Margaret, em toda a sua glória destrutiva. O rosto dela empalideceu. O quê? O que é isso? A transmissão ao vivo do casamento, expliquei, calmamente. Para os avós de Jason, na Flórida, e para minha irmã, que está em missão no exterior. Está no ar há 20 minutos. Fiz uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. Capturou tudo. Os convidados chegando, os músicos se preparando, e a senhora destruindo meu vestido enquanto revelava seus verdadeiros sentimentos sobre mim. Margaret avançou na minha direção. Desliga isso agora. Mas Jessica rapidamente se colocou entre nós. Senhora Wilson, todo mundo acabou de assistir a senhora cometer um crime ao vivo. Acho que deveria parar um momento e pensar bem no seu próximo passo. O telefone na minha mão vibrou com mensagens chegando sem parar. Minha dama de honra, Tina, olhou para a tela e engasgou. É o Jason. Ele está vindo para a suíte nupcial. Os olhos de Margaret se arregalaram em pânico. Ela olhou freneticamente ao redor da sala, como se procurasse uma saída. Isso não é o que parece. Eu só estava testando o tecido. Vestidos de noiva deveriam ser resistentes ao fogo. Do meu celular, dava para ouvir os murmúrios dos convidados. A câmera da transmissão ao vivo havia mudado de ângulo. Alguém estava controlando a exibição e, agora, mostrava a reação da festa de casamento. O pai de Jason estava sentado na primeira fila, o rosto impassível. O padrinho já corria em direção ao prédio. Mas o mais chocante era o próprio Jason. Ele não estava mais esperando no altar. Agora, corria pelo corredor central, o rosto uma mistura de choque e fúria. Valerie, minha dama de honra, Melody, sussurrou. O que vamos fazer sobre a cerimônia? Devemos mandar todos para casa? Olhei para os restos fumegantes do meu vestido dos sonhos, agora apenas pedaços enegrecidos no chão de madeira antiga. A parte prática da minha mente, a mesma que me fez concluir a faculdade enquanto trabalhava em 2 empregos, já estava calculando os próximos passos. Não, disse firmemente. A cerimônia vai acontecer. Só que de um jeito diferente.
A porta se abriu. Jason parou ali, de smoking, os olhos se movendo do meu rosto para sua mãe, depois para o vestido destruído no chão. Atrás dele, apareceram o gerente do local e seu pai, ambos com expressões horrorizadas. Mãe, Jason disse, a voz perigosamente baixa. Me diz que eu não acabei de assistir a senhora queimando o vestido de noiva da Valerie enquanto dizia que ela não é boa o suficiente para a nossa família. O rosto de Margarete mudou na hora. Querido, você não entende. Eu estava te protegendo. Essa garota só quer o seu dinheiro desde o primeiro dia. Eu estava testando o caráter dela e... Para. Jason cortou. Para de mentir. Eu ouvi tudo. Ele se virou para mim, e seu olhar se suavizou. Val, eu sinto muito. Eu não fazia ideia de que ela seria capaz de algo assim. Respirei fundo, pisando com cuidado nos restos queimados do tecido enquanto caminhava até ele. É só um vestido, murmurei. Mas nós dois sabíamos que era muito mais do que isso. A mãe dele havia mostrado exatamente o que pensava de mim, de nós, na frente de todos que conhecíamos. Jason pegou minhas mãos, sem nem perceber os protestos gaguejantes de sua mãe. O que você quer fazer, Val? A decisão é sua. Antes que eu pudesse responder, o Sr. Wilson surgiu atrás de Jason. Sua expressão era sombria. Margarete. O que foi que você fez? A voz dele era baixa e controlada, mas havia uma dureza nela que eu nunca tinha ouvido antes. Richard, por favor, Margarete implorou. Você sabe que a família Ramon seria um casamento muito melhor para ele. Sua família faz parte da Cleveland Society há gerações, ao contrário de Valerie, que construiu uma carreira de sucesso com trabalho duro e determinação. O Sr. Wilson balançou a cabeça, claramente desapontado. Você foi longe demais dessa vez. Meu telefone continuou vibrando com mensagens. Olhei para a tela e vi que estavam chegando mensagens de convidados que estavam assistindo tudo pela transmissão ao vivo. O coordenador do local apareceu na porta, parecendo inseguro. Senhorita Mitchell, ela disse, hesitante. Os convidados estão perguntando o que está acontecendo. Devemos fazer um anúncio? Olhei para os restos do meu vestido, depois para minhas damas de honra, que estavam de vestidos lilás. Um plano começou a se formar na minha mente, um plano que transformaria a tentativa de Margarete de sabotar nosso casamento em algo completamente diferente. Diga a eles que houve uma mudança de planos, eu disse. Mas a cerimônia vai continuar em 20 minutos. Margarete riu, zombando. Com o quê? Com o meu vestido reserva? Eu a interrompi calmamente. A sala ficou em silêncio. Jason me olhou, confuso. Você tem um vestido reserva? Eu não tinha, claro, mas 6 meses trabalhando com clientes difíceis na agência de publicidade me ensinaram a sempre ter um plano B. Melody, virei para minha dama de honra, lembra daquela sessão de fotos que fizemos para a noiva de Cleveland no mês passado? Liga para Elisa e pergunta se o vestido de amostra ainda está disponível. Os olhos de Melody se arregalaram ao perceber. A bainha marfim com a sobreposição de renda deve servir em você. O pai de Jason deu um passo à frente, pegando o telefone. Vou pedir ao meu motorista para buscar o vestido imediatamente. Onde ele está? Enquanto eles coordenavam a recuperação do vestido, eu me virei para Margarete, que estava ali, observando incrédula enquanto seu plano desmoronava. Você realmente achou que um vestido impediria esse casamento, depois de tudo o que Jason e eu passamos? Ela olhou para o meu telefone, gesticulando. Mas e agora que todos estão vendo? Sim, eu concordei, todos viram, e agora vão ver o que acontece a seguir. Me virei e falei diretamente para a câmera, sabendo que os convidados ainda estavam assistindo, esperando. Obrigada pela paciência. A cerimônia vai se atrasar um pouco, mas o amor sempre encontra um jeito, mesmo quando alguém tenta queimá-lo. Uma torcida irrompeu pelos alto-falantes do telefone. Os convidados na cerimônia estavam mostrando apoio. Jason apertou minha mão, o orgulho visível em seus olhos. Mamãe, Jason disse,
firme. Você precisa ir embora. Papai vai te levar para casa. Você não é mais bem-vinda no nosso casamento. O rosto de Margarete se contorceu de raiva. Você a escolheria em vez de sua própria mãe, depois de tudo o que eu fiz por você? Depois do que você fez hoje? Conte isso para alguém que se importe, Jason respondeu, sem hesitar. Os próximos 20 minutos passaram em um turbilhão, enquanto Margarete era escoltada para fora pela segurança, depois que o Sr. Wilson pediu desculpas e insistiu nisso. Elisa, de Cleveland Bridge, chegou com não um, mas 3 vestidos de amostra. A suíte nupcial se transformou em uma espécie de ateliê improvisado, com minhas damas de honra, o coordenador do local e até algumas convidadas que se ofereceram para ajudar. Jéssica disse, segurando um elegante vestido modelo Ivory Sheath, com delicados detalhes em renda. Esse é perfeito para o seu corpo, e podemos deixar pronto em minutos. A costureira do local, que tinha sido contratada originalmente só para ajustes de última hora, fez milagres com alfinetes de segurança e pontos rápidos. Enquanto isso, Jason voltou para o espaço da cerimônia para falar com os convidados pessoalmente. A transmissão ao vivo, que alguém cuidadosamente colocou voltada para o altar, capturava tudo. Eu podia ouvi-lo falando. Hoje não começou do jeito que nenhum de nós esperava. Sua voz estava firme, apesar de tudo. Mas Valerie e eu sempre acreditamos que não são as circunstâncias perfeitas que fazem um casamento dar certo. É como você lida com as imperfeições juntos. Uma salva de palmas se seguiu às suas palavras. Eu sorri enquanto Melody ajustava o véu emprestado na minha cabeça. Pronto, ela disse, dando um passo para trás para admirar o trabalho. Você está absolutamente deslumbrante. O vestido não era o que eu planejava usar quando me tornei a Sra. Jason Wilson, mas ao me olhar no espelho, percebi que ele me vestia perfeitamente. Mais simples, mais elegante e, de alguma forma, mais forte do que a minha escolha original. Era como se eu estivesse me adaptando às circunstâncias, em vez de ser derrotada por elas. O Sr. Wilson bateu suavemente na porta antes de entrar. Seus olhos se arregalaram quando me viu. Valerie, você está linda. Ele fez uma pausa, a expressão dele marcada pela dor. Quero pedir desculpas pelo comportamento de Margarete, foi imperdoável. O senhor não precisa se desculpar por ela, Sr. Wilson, eu respondi. O senhor não queimou meu vestido. Ele assentiu, agradecido. Jason me enviou para lhe dizer que todos estão prontos quando você estiver. E ele sorriu um pouco. Ah, e o seu chefe da agência está aqui. Aparentemente, ele está documentando tudo para o que ele chama de a maior campanha de marketing de casamento viral que Cleveland já viu. Eu ri. Confie no Ed para ver uma oportunidade promocional em um desastre. O mundo da publicidade me ensinou que, às vezes, as histórias mais convincentes vêm da superação de desafios inesperados. O coordenador do local apareceu na porta. Estamos prontos quando você estiver, senhorita Mitchell. Os músicos estão preparados e ajustamos a iluminação para complementar seu novo vestido. Espere, eu disse, com uma ideia começando a se formar. A transmissão ao vivo ainda estava rolando? Quando confirmaram que sim, tomei uma decisão rápida. Podemos projetá-la no espaço da cerimônia por mais alguns minutos? Eu gostaria que todos nos vissem caminhando de lá para cá. Toda a jornada, não apenas a chegada. 10 minutos depois, enquanto minhas damas de honra e eu caminhávamos pelo caminho do jardim do local em direção à cerimônia, eu sabia que cada passo estava sendo transmitido aos convidados. Não como uma entrada nupcial tradicional, mas como algo mais poderoso. Uma declaração de que nada, nem mesmo uma sogra vingativa com um isqueiro, poderia impedir esse casamento. À medida que nos aproximávamos das portas da cerimônia, eu podia ouvir os aplausos dos convidados, ficando mais altos. Jason esperava do lado de dentro, e seu rosto se iluminou quando me viu. Pronta para se casar? Ele perguntou, pegando minha mão. Mais pronta do que nunca, eu respondi, apertando seus dedos. A cerimônia que se seguiu não foi a que havíamos ensaiado,
mas parecia mais autêntica do que qualquer coisa que poderíamos ter planejado. Enquanto eu caminhava pelo corredor com meu vestido emprestado, os convidados se levantaram, aplaudindo, em vez de manter o tradicional silêncio reverente. Seus rostos mostravam não apenas a alegria usual do casamento, mas algo mais profundo: respeito, admiração, solidariedade. O pai de Jason estava orgulhosamente na primeira fila, ocasionalmente olhando para o assento vazio onde Margaret deveria estar. Seus olhos encontraram os meus brevemente, transmitindo apoio sem palavras. Nosso pastor, Mitchell, nenhuma relação, embora brincássemos sobre isso, começou. Estamos reunidos aqui hoje para testemunhar não apenas um casamento, mas um triunfo do amor sobre a adversidade. Valerie e Jason já enfrentaram seu primeiro desafio como um casal, e o enfrentaram com graça, resiliência e compromisso inabalável um com o outro. Durante os votos, Jason acrescentou algumas palavras que não estavam no nosso ensaio. Eu prometo ficar ao seu lado contra qualquer um que tente ficar entre nós, ele disse, sua voz ecoando pela sala e além, para aqueles assistindo à transmissão ao vivo. Mesmo que, especialmente, se essa pessoa for da minha própria família. Quando chegou a hora da troca de alianças, um momento de pânico cruzou o rosto de Jason. As alianças estavam com sua mãe durante os preparativos da cerimônia. O Sr. Wilson rapidamente se adiantou, tirando a caixa de veludo do bolso. Tomei a liberdade de recuperá-las antes, ele explicou calmamente. Só por precaução. Depois que fomos declarados marido e mulher, a celebração que se seguiu pareceu liberar toda a tensão que havia se acumulado ao longo da tarde. Enquanto caminhávamos de volta pelo corredor, notei Ed, meu chefe, filmando discretamente de lado. Ele me deu um sinal de positivo, que conseguiu ser ao mesmo tempo profissional e genuinamente emocional. A recepção que se seguiu, no salão de baile do Grand Pavilion, teve uma atmosfera diferente de qualquer casamento que eu já tinha ido antes. Em vez de conversas educadas e rituais de casamento padrão, havia quase um clima festivo no ar. Alguém tinha criado às pressas um filtro personalizado do Snapchat, com uma fênix renascendo das cinzas e nossos nomes abaixo. Seu casamento está virando tendência nas redes sociais, Jéssica me informou, quando entramos na recepção. As pessoas estão usando o filtro da fênix renascendo das cinzas e dizendo que ninguém pode queimar o amor. O colega de quarto de Jason na faculdade, Tom. A mulher que trabalhava com relações públicas se aproximou de nós com seu telefone. O vendedor de aviões de Cleveland quer uma declaração. O editor de estilo de vida deles viu a transmissão ao vivo. A sobrinha dele era uma convidada, e eles estão chamando isso de o casamento mais resiliente de Cleveland. Jason respondeu, passando o braço seguro em volta da minha cintura. Diga a eles que somos gratos pelo apoio de todos. E que o verdadeiro compromisso significa enfrentar obstáculos juntos, não fugir deles. À medida que a noite avançava, percebi o Sr. Wilson falando intensamente com vários membros da família. O controle da situação era evidente em seus gestos e expressões. A tia de Jason, Diane, se aproximou da nossa mesa durante o jantar e se inclinou para falar em particular. Richard está fora de si, ela confidenciou. Margaret foi escoltada para casa, mas está ameaçando cortar Jason dos negócios da família, se ele não fizer, recobrar o juízo. Richard disse a ela que, depois de hoje, é ela quem precisa se preocupar com a posição dela na empresa, Jason disse, apertando minha mão por baixo da mesa. Papai sempre foi a espinha dorsal da família, ele acrescentou. Mamãe só nunca percebeu porque ele deixou ela pensar que estava no comando. Quando nossa primeira dança começou, eu não pude deixar de notar as mesas vazias perto da frente da sala, espaços reservados para os amigos do country club de Margaret que haviam desaparecido silenciosamente após o incidente. Em seus lugares, colegas da minha agência de publicidade avançaram, preenchendo o vazio com apoio genuíno. O Sr. Wilson está lidando com o controle de danos como um profissional, Ed comentou, se aproximando de nós depois da dança, com 2 taças de champanhe. Ele está agradecendo pessoalmente a todos por ficarem, enquanto sutilmente deixa os aliados de Margaret saberem que não farão falta. Jason assentiu, observando seu pai trabalhar na sala, com um respeito recém-descoberto.
Acho que esta é a primeira vez que o vejo enfrentá-la tão publicamente, ele murmurou. 27 anos de casamento, e hoje foi o ponto de ruptura. O fotógrafo de casamento, inicialmente contratado por Margarete, se aproximou de nós com cautela. Senhora Wilson, a senhora Wilson mais jovem, ela esclareceu com um sorriso. Eu capturei alguns momentos lindos hoje, mas queria perguntar sobre o incidente do vestido. Alguns dos convidados tiraram fotos. Você prefere que eu peça para manterem essas fotos privadas? Eu troquei olhares com Jason antes de responder. Na verdade, eu acho que a honestidade é a melhor abordagem aqui. Isso faz parte da nossa história agora. Como se estivesse em sintonia, meu telefone vibrou com uma notificação. O pequeno clipe de Margarete colocando fogo no meu vestido já tinha sido visto mais de 20.000 vezes em uma página de notícias local de Cleveland. A seção de comentários estava transbordando de apoio, misturado com histórias de outras noivas que enfrentaram sogros difíceis. Você pode não ter planejado isso, Ed disse, rolando pelos comentários, mas você iniciou um movimento, se mantendo forte diante de relacionamentos familiares tóxicos. Está repercutindo nas pessoas. A prima de Jason, Mia, apareceu na nossa mesa. Sua expressão era uma mistura de constrangimento e determinação. Eu quero que vocês dois saibam que nem todos na família compartilham as opiniões da tia Margarete, ela disse firmemente. A maioria de nós acha que ela cruzou uma linha que não pode ser cruzada. Obrigada, Mia, eu respondi, genuinamente tocada. Isso significa muito. À medida que a noite avançava, Jason recebeu uma mensagem de texto de seu pai. Ele leu silenciosamente antes de me mostrar a tela. Sua mãe se trancou na casa de hóspedes. Ela está exigindo que eu escolha entre ela e aquela garota. Eu a informei que, depois de hoje, minha escolha foi notavelmente fácil. Vamos discutir os próximos passos quando vocês voltarem da lua de mel. Orgulhosos de vocês dois, pai. Você está bem? Eu perguntei a Jason calmamente, procurando em seu rosto sinais de arrependimento ou dúvida. Estou melhor do que bem, ele respondeu, apertando minha mão. Por anos, vi minha mãe minar seu pai, menosprezar você e manipular todos ao redor dela. Hoje, ela finalmente mostrou suas verdadeiras cores para todos, não só para nós. É como se um peso tivesse sido tirado. Enquanto a recepção continuava, eu percebi algo notável acontecendo. Os convidados que tinham sido rígidos e formais no começo, especialmente os do lado da família de Margarete e seu círculo social, agora estavam relaxando. Eles estavam interagindo mais genuinamente com meus amigos e familiares. Sem o olhar atento de Margarete, as barreiras sociais artificiais que ela mantinha estavam se dissolvendo. A coordenadora do local se aproximou com um sorriso inesperado. Há algo que você deveria ver. Ela nos levou até a entrada do salão de baile. Lá, em destaque, em um cavalete, estava uma grande moldura de foto cheia de dezenas de notas manuscritas dos convidados. O título acima delas dizia: Mensagens de amor e resiliência para Valerie e Jason. Suas damas de honra organizaram isso, ela explicou. Pediram aos convidados que escrevessem mensagens de apoio depois do que aconteceu. Uma semana em nossa lua de mel nas Maldivas, o impacto total do que aconteceu em nosso casamento ainda estava se desenrolando. Jason e eu estávamos sentados em nosso deck privado, com vista para as águas cristalinas, rolando mensagens em nossos telefones durante nosso check-in diário com a realidade. Papai diz que mamãe está hospedada com a irmã em Cincinnati, Jason disse, desligando o telefone. Aparentemente, tia Linda é a única pessoa que ainda acredita na versão dela dos eventos. Ela estava testando o tecido do vestido e todo mundo entendeu errado. Eu sorri, ajustando meu chapéu de sol. Era difícil de entender alguém gritando agora você não pode se casar com meu filho, enquanto segurava um isqueiro. A mídia de Cleveland pegou nossa história de jeito. O que começou como um desastre sensacional de casamento local evoluiu para uma conversa sobre dinâmica familiar tóxica e a defesa de relacionamentos saudáveis. Várias revistas femininas entraram em contato, pedindo entrevistas sobre como manter limites com sogros difíceis.
Ed diz que a agência recebeu 3 novas consultas de clientes pedindo especificamente pela equipe que trabalhou no vestido de noiva Fênix, Jason comentou. Eu ri, mostrando a mensagem para ele. Eles querem saber se consideraríamos fazer parte de um painel de discussão sobre gerenciamento de crise quando voltarmos. Jason pegou minha mão, seu polegar roçando minha nova aliança de casamento. Somente se você quiser. Podemos manter isso em sigilo se preferir. Pensei nas mensagens que recebemos de outros casais enfrentando desafios semelhantes com famílias desaprovadoras. Talvez nossa experiência possa ajudar outras pessoas. Não da maneira que planejei começar nosso casamento, mas... Jason, autêntico como sempre, concluiu. Terminou como nós. 3 meses após nosso casamento, Jason e eu participamos da gala anual da Fundação da Família Wilson, nossa primeira grande aparição pública desde que voltamos de nossa lua de mel. O evento, tipicamente orquestrado por Margaret, foi completamente reinventado sob a direção do Sr. Wilson. Nervoso? Jason perguntou, enquanto nosso carro parava no Museu de Arte de Cleveland. Um pouco, eu admiti, alisando meu vestido. Era um design esmeralda deslumbrante da boutique da Elisa, que transformou nossa história de casamento em uma campanha de marketing de sucesso sobre resiliência e segundas chances. Dentro, a atmosfera estava visivelmente diferente dos anos anteriores. A formalidade rígida foi substituída por calor genuíno. O Sr. Wilson nos cumprimentou na entrada, parecendo anos mais jovem, sem a presença controladora de Margaret. Olá! Ele sorriu, nos abraçando. O casal que inspirou nossa nova iniciativa. Ele nos guiou em direção a uma exposição que mostrava o mais novo programa da Fundação da Família Wilson, os subsídios Rising Phoenix para mulheres que estão começando de novo após uma transição de vida difícil. O logotipo da fundação foi redesenhado para incorporar um sutil motivo de fênix. Já aprovamos o financiamento para 15 mulheres, o Sr. Wilson explicou orgulhosamente. Cada uma reconstruindo sua vida após circunstâncias desafiadoras. Enquanto nos misturávamos com os convidados, percebi que a ausência de Margaret havia afetado a lista de convidados. Muitos dos escaladores da sociedade e conhecidos conscientes do status foram substituídos por pessoas genuinamente apaixonadas pelo trabalho da fundação. Uma jovem mulher se aproximou de mim, se apresentando como uma das beneficiárias da bolsa. Sua história de casamento me deu coragem para deixar meu casamento tóxico. Agora estou começando meu próprio negócio. Mais tarde, naquela noite, enquanto Jason e eu compartilhávamos um momento de silêncio no terraço do museu, ele recebeu uma mensagem de texto. A mãe está voltando para Cleveland, ele disse, com uma expressão pensativa. O pai diz que ela concordou em fazer terapia, se quiser alguma chance de reconciliação. Eu apertei sua mão, apoiando. Aconteça o que acontecer com seus pais, nós enfrentamos juntos, assim como fizemos com o casamento. Ele sorriu, me puxando para perto. Algumas chamas são feitas para destruir, outras apenas revelam o que é inquebrável.